Eu e Ingrid não temos esse problema, mas alguém, a Janeide, Vivi, por enquanto, a Cássia, nós não temos esse problema. A Giovana, vai me lembrando, as mães que têm um filho só, mas quem tem mais de um filho, tem essa questão, tem essa questão da predileção. Esaú era predileto, isso a Bíblia que diz. Esaú era predileto de Isaac. Já Jacó era predileto de Rebeca. Tem isso. Mas a mãe, ela ama os seus filhos igualmente. Eu posso entender que ela não queria que Esaú levasse a vida que levava. Mas, quando dentro de casa, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, às vezes dá ruim. Porque na minha casa, era assim. Eu já falei isso aqui. Às vezes eu estava na esquina, indo a algum lugar, aí meu pai chegando, aí ele me parava na rua. Tá indo aonde? Eu, tal lugar, pai. Nunca menti pro meu pai e minha mãe, tá? Se eu dissesse que ia em tal lugar e acontecesse alguma coisa, eles iam me achar lá. Aí, ele já falou com a sua mãe, está em casa? Eu tá. Ela sabe? Sim. Ela deixou você ir? Tá. Aí, nunca meu pai dava uma ordem, minha mãe. Até porque quem dava a maioria das ordens era minha mãe. Porque se a gente quisesse pedir o meu pai, como eu já falei aqui, pai, deixa, vai pedir sua mãe. Mas pai, vai pedir sua mãe. Meu pai entendia que minha mãe tinha uma direção espiritual maior do que a dele. Ele falava isso. Eu sou crente. Eu sou filho de Deus, servo de Deus. Mas quem é a Jardim? Quando tinha que tomar uma decisão, a Edson foi em casa pedir para mim namorar. Fez o normal, falar com o pai, né, o homem da casa, o sacerdote. Mas ele fala assim, e aí, Jardim? Deixo não. Não foi assim, Edson? Minha mãe aprovou, está aprovado. Então, é assim. Eu acho que poderia haver essa questão da divisão ali, da predileção, mas Rebeca não deixou de amar Esaú como amava Jacó. Sabe por quê? Lá no 28:8, não, desculpa, voltando. Isso aqui eu não vou passar mais. Depois do 41, não sei se eu não botei aqui o versículo, mas ela, como mãe, declara a seguinte coisa: por que eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia? Quando ela soube, quando o Espírito Santo revelou a ela que a intenção de Esaú era matar Jacó após a morte do pai, ela articulou para mandar Jacó embora para a casa dos seus parentes. Foi aí que Jacó foi para a casa de Labão, conheceu Raquel primeiro, mas se casou primeiro com Lia, depois se casou com Raquel, porque ela falou assim: vou tirar o meu filho Jacó de perto do meu filho Isaac, do meu filho Esaú, porque Esaú vai matar Jacó e eu vou perder os meus 2 filhos. Era amor de mãe. Ela não disse assim, eu vou perder meu filho Jacó. Ela disse, eu vou perder os meus 2 filhos. Porque ela era mãe de Esaú também. Ela amava Esaú também. Mas o amor de mãe não permitiu a ela abrir mão do que Deus tinha determinado. Amém. Amém. O seu amor de mãe, muitas vezes, vai exigir correção para que seu filho entre no propósito de Deus. Amém. Não vacile nisso. Você não vai amar menos o seu filho se você fechar uma porta na vida dele que não é de Deus, para que a porta que Deus abriu não seja fechada.
ela amargurou nunca mais encontrar com seu filho Jacó. Porque quando Jacó se reconciliou com Esaú, depois de muitos anos, ela não estava mais lá para receber o seu filho. Mas o importante para ela era o propósito divino. Aleluia. Ela abriu mão do terreno, de estar ali com seu filho, com a sua nora, de receber, né, seu filho de volta, de ver os seus netos, para que a promessa de Deus para a minha e para a sua vida se concretizasse. Podemos ficar de pé, ministério de louvor. O exemplo, dá sim, um louvor. Um exemplo de mãe, Rebeca. Depois você leia, você medite com calma. Mães, fiquem firmes na promessa que Deus fez aos seus filhos. Ele não está aqui hoje do seu lado, mas Ele vai estar, porque o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não desista, não pare de crer. Amém. O que Deus decretou sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família, vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém.